Olá a todos, todas e todes. Ai meu Deus, ele falou todes, eu vou morrer. Calma, infelizmente você vai sobreviver. Todos nós vamos, é a nossa sina. De qualquer forma, eu tô pronto pra sabatina. Vamos nessa? Vamos nessa. E aí, gente, estamos de volta, né? Pra quem não sabe, esse quadro se chama A Hora da Hora. E é nesse quadro que eu respondo as perguntas de vocês, minha querida audiência tão amada, que eu amo tanto. É verdade. Inclusive, eu queria comemorar aqui que a gente atingiu os 50 mil inscritos. Olha que tudo. Parece pouco, mas o pouco pra Deus é muito, viu? Muito obrigado pra vocês que estão aqui sempre comentando, engajando. Essas coisas, né? Que a gente gosta. É muito importante pra mim. Fazer videozinho não é fácil. Já deixamos isso claro aqui nesse vídeo. Ainda mais o tipo de vídeo que eu faço, né? Então, muito obrigado, gente, de verdade, eu tô muito feliz. E agora a meta é dobrar a meta. A gente vai chegar nos 100 mil inscritos pra eu ganhar aquela plaquinha. Ainda tem isso de plaquinha? Bom, se não tiver, vai voltar a ter por minha causa. É isso que eu quero. Minha meta é a tal da plaquinha. Então vamos nessa. E uma outra coisa que eu queria falar é que esse vídeo é patrocinado. Que delícia! E já que a gente estabeleceu aqui que fazer videozinho não é fácil, eu queria falar pra vocês dos cursos de audiovisual da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que oferece cursos online em várias áreas. Mas eu vou falar de vídeo, que é o meu peixe. Se você for lá no site da EBAC e clicar na abinha de audiovisual, você vai ver que tem curso voltado pra set de filmagem, pra fotografia, animação 3D e 2D, produção. Cada curso aparece aqui com as avaliações dos alunos, média de salário de cada profissão, várias informações super relevantes para você tomar a sua decisão. Tem bastante coisa e a gente sabe que vídeo é um babado que todo mundo meio que tá tendo que aprender, né? Não é só quem trabalha especificamente com vídeo. É a forma como a gente vende o nosso peixe na internet hoje em dia. Seja você um dermatologista, um arquiteto ou até um publicitário. E o domínio do audiovisual, das técnicas de audiovisual, pode ser um grande diferencial para você. Sem falar que a EBAC oferece tutorias individuais para os alunos e um centro de carreiras para ajudar a conseguir um emprego na área. E se você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, você vai ter acesso à lista de cursos que tem bastante informação sobre cada um deles, incluindo o salário médio de cada profissão. E tem mais, cupom de desconto. Hora Thiago 200 para você ter um desconto de R$200 em qualquer curso. Clica aqui embaixo e depois me conta. E agora, sem mais delongas, vamos às perguntas. Primeiro eu vou responder as perguntas que a galera do Telegram me mandou. O grupinho do Telegram tá disponível para todo mundo que apoia este belíssimo canal numa categoria específica que você vai descobrir qual é quando você clicar nesse link aqui. Primeira pergunta do Lume. O Lume me perguntou o seguinte: por que você não gostou de Sandman? Algo contra gays? Brincadeira, né, gente? Foi uma piada aqui. Por que eu não gostei de Sandman? Pera aí que eu vou guardar essa pergunta específica pra depois. Segura, coloca um pin nessa pergunta. Vamos pra próxima? Daqui a pouco eu volto pra ela. Quem me mandou essa pergunta aqui foi a Carol R. Em relação à representação negra e LGBTQIAP+, você acha que podemos deixar a urgência da denúncia pra trás e focar mais em narrativas aspiracionais que imaginam futuros onde possamos viver sem medo? Como uma roteirista, tenho pensado muito em como a narrativa da denúncia parece mais preocupada em mostrar para os homens brancos e héteros como sofremos do que em construir histórias que nos tragam conforto, aconchego e cura. Ao mesmo tempo, a denúncia é importante para reconhecermos que não estamos sozinhas e o racismo, homofobia e misoginia recreativas não são normais. Eu fico nesse loop paralisante. O que você acha? Eu acho que criativamente é um ótimo loop para você estar. Faz você sempre se estar ali no lugar de questionamento. Eu acho que você como roteirista, eu acho que isso pode ser bom para você. Agora sim, sobre a sua pergunta especificamente, eu não sei se eu tenho uma resposta específica bem bonitinha com um lacinho em cima para você, mas eu me deparei esses dias com uma frase da filósofa Susan Sontag num livro dela chamado Diante da Dor dos Outros. E nesse livro ela fala o seguinte: mostrar um inferno não significa dizer-nos algo sobre como retirar as pessoas do inferno. Contudo, parece constituir um bem em si mesmo reconhecer, ampliar a consciência de quanto sofrimento causado pela crueldade humana existe no mundo que partilhamos com os outros. Essa frase é muito compartilhada na internet, mas quase sempre ela parece descontextualizada. E no contexto do livro, a autora tá falando da importância da gente recordar os nossos sofrimentos, principalmente os coletivos. Essa coisa do jamais esqueceremos, não esquecer. Ela diz que recordar é ético, porém que recordar demais gera rancor. Ela fala literalmente essas duas frases na mesma página. E ela fala também que para reconciliar-se é necessário que a memória seja imperfeita e limitada. E por último, ela termina esse raciocínio falando o seguinte: se o objetivo é ter espaço para viver a própria vida, então é desejável que o registro de injustiças específicas se dilua em uma compreensão mais geral de que os seres humanos de toda parte cometem coisas terríveis uns contra os outros. Ou seja, no contexto de representatividade, gays trambiqueiras e empinando moto.
Meu grande medo. Ah, cair de moto, se ralar? Eu acho que é isso que ela quis dizer. Mas eu vou deixar essa frase aí pra você. Eu acho que pode te ajudar de alguma forma. E pra todo mundo que tá assistindo também. Próxima pergunta veio da Luísa. Qual o seu take pra lá de hot sobre a questão do formato das novelas? Eu costumava achar que seria uma boa se novela fosse obra fechada. A gente sabe que muitas já foram prejudicadas por terem que mudar muito por conta da opinião do público ou da audiência baixa. Mas Um Lugar ao Sol veio aí e não achei que funcionou uma obra tão longa ser fechada. O que você acha? Talvez possa haver um meio termo? A terceira via? Eu acho que o meio termo meio que já existe. E eu acho que é isso aí que tá aí mesmo, o jeito que as novelas já são gravadas. Pra mim, é parte integral da novela lidar com a reação imediata do público. Eu acho que esse retorno do público é uma parte tão importante da novela. Eu acho que é por isso que não funcionou Um Lugar ao Sol. Realmente, imagina, 200 capítulos, você não sabe... Você tá lá escrevendo vários roteiros enormes de capítulos de 1 hora, 200 capítulos de 1 hora, meio que no escuro, né? Você não tem como saber como que as pessoas vão reagir àquilo. E eu acho que é por isso que não deu certo. Mas eu acho que valeu a tentativa. Eu acho que essa pode ser uma entre várias outras formas em que o formato novela pode ser ressignificado pro século XXI. Eu fiquei satisfeito de saber que ainda existe espaço para testar novas formas de se escrever e de se produzir novela. Eu fico pensando que talvez um meio termo de verdade poderia ser tipo se uma novela fosse dividida em arcos e que cada um desses arcos fosse gravado de uma vez só. E aí, à medida que esse arco tá sendo exibido, a audiência tá reagindo, e aí o próximo arco pode ser criado baseado nesse feedback aí dos arcos anteriores. Talvez fique muito parecido com o modo de se fazer seriado, né? Em temporadas. Ou tipo anime, que tem as sagas. Não sei. Meu hot take é que eu não sei mesmo. Fica pra uma próxima. Agora eu vou responder as perguntas que o pessoal do YouTube mandou. A primeira pergunta que chegou no YouTube foi da Márcia. Eu gostaria de saber por que tanta gente que ama alguma expressão da cultura pop tem vergonha de sua paixão e a chama de guilty pleasure. Será que a velha e boa farofa é arte inferior? Será que os gigantíssimos sucessos não são artes? Amo você, Thiago. Beijas. Obrigada. Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso aqui anteriormente, mas sobre essa expressão, né? Esse guilty pleasure, esse prazer que você consome com uma certa culpa. Eu não gosto muito de usar esse termo, tanto no meu dia a dia como aqui nos vídeos, no meu trabalho. Porque eu não acho que a gente precisa sentir culpa por apreciar nada. Eu não preciso de um selinho de arte genuína pra gostar de alguma coisa sem culpa, preciso? Por outro lado, existem expectativas específicas que a gente cria quando a gente vai assistir alguma coisa. Por exemplo, quando eu comecei a ver Sandman, a série de TV, eu dei play nessa série com uma certa impressão de que eu ia assistir algo incrível, transcendental, maravilhoso. Isso baseado nos comentários das pessoas que estavam assistindo antes de mim e no status que o quadrinho original que inspirou a série tem. Eu nunca li o quadrinho, vale ressaltar. Então, quando eu me deparei com aqueles diálogos meia boca, aqueles personagens sem carisma e aquela direção de arte questionável, foi meio que um choque. Pra eu continuar vendo até o fim, eu precisei dar uma ajustada ali na minha expectativa. Significa que eu gostei da série depois desse ajuste? Não. Mas perfeito só Deus, né? Próxima pergunta. Guilherme Augusto mandou o seguinte: Oi, Thiago, primeiramente te adoro, amo seu canal, eu amo você. Segundamente, eu queria saber sua opinião sobre a exigência que certos públicos LGBTs têm de ter suas vivências representadas em grandes produtos midiáticos de Hollywood, ao mesmo tempo que ignoram uma longa história de cinema e mídia queer feita por pessoas LGBTs. Eu sinto que é uma batalha perdida exigir esse tipo de representação vinda de grandes conglomerados hollywoodianos. O que você acha? Tem várias respostas pra essa pergunta, eu não sei nem por onde começar. Primeiro, de quem você tá falando exatamente? Quem é que ignora a longa história da mídia e do cinema queer? Eu sinto que talvez você esteja falando de alguém especificamente. Mas se você for procurar os fóruns, os grupos no Facebook, os servidores do Discord, você vai encontrar muita gente entusiasmada com mídia e com cinema queer, desde os produtos mais mainstream até os mais nichados. Então, se você procurar essas pessoas, você acha. Além disso, uma coisa não elimina a outra. Eu posso consumir essa mídia queer, esse cinema queer, eu posso estudar a história desse cinema, eu posso estudar esses guetos midiáticos e, ao mesmo tempo, querer uma melhor representação LGBT no cinema mainstream. Não só LGBT, mas uma representação racial, uma representação de gênero. Porque eu quero que essas discussões sejam melhor elaboradas também no cinema mainstream. Porque talvez eu ainda acredite que ele possa melhorar em alguns aspectos. Porque existem muitas pessoas que consomem entretenimento mainstream, daí o nome, é por isso que ele é mainstream, e que constroem significado sobre a vida também através desse tipo de arte. Próxima pergunta. O Antoniago. Gostaria que você falasse um pouco sobre como as novelas impactam o nosso repertório socioafetivo. Tipo, percebo que nós brasileiros, os que eu me relaciono, óbvio, tendemos a
reproduzir certas falas e maneiras de se expressar próprias das novelas, quando temos uma DR, por exemplo. Há uma dramatização da vida, entre aspas, real, pelo que percebo em certas ocasiões. Aí ele colocou entre parênteses. Exemplo parecido com isso foi quando eu vi uns pivetes jogando bola na praça e teve um entrevero, eu não sei o que é entrevero, mas igual aos que os jogadores profissionais fazem nas partidas, as crianças repetiam as atitudes que viram na TV. Parecia estar performando até, risos. Com a novela, essa influência pode ser bem mais forte. Eu não sei nem se é mais forte, eu acho que é forte na mesma intensidade. Eu até falei um pouco sobre isso um tempo atrás, numa live que eu participei da Carta Capital, mas era mais da minha experiência pessoal. De como, através das novelas, eu construí muitos significados na minha cabeça quando eu era criança. Por exemplo, o que é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente? Como é uma pessoa rica? Como é a casa de uma pessoa rica? Como é que um adolescente se comporta? Ou como que é um namoro? Como que é o dia a dia de um namoro? Entende? Esses significados se construíam na minha cabeça através da novela, que era o principal produto cultural que eu consumia, e mais tarde em outros produtos culturais, tipo série de TV, filme, livros, outras obras de arte, documentário e um pouco da minha vida pessoal também, claro, dos meus amigos próximos também. Eu me lembro de, no começo da minha vida adulta, por causa da série Friends, eu tinha uma ideia vaga e abstrata de que a amizade era algo muito parecido com aquela dinâmica que eu via na minha TV, que era um grupo de pessoas que fica grudada em você, que tá presente em quase todos os momentos da sua vida e que todas as suas horas de lazer são dedicadas a elas. E aí, quando a vida real acontece, a gente vê que isso não faz muito sentido. Que na verdade a gente tem vários grupos de amigos, que às vezes alguns amigos que a gente tem não fazem parte de grupo nenhum, que alguns grupos podem interseccionar uns com os outros, mas nem sempre. Então você vai ter diferentes grupos para diferentes situações. E às vezes a gente quer ficar sozinho, porque as pessoas enchem o saco às vezes também. E aquela dinâmica que é apresentada pra gente numa série de TV, muitas vezes ela tá ali não por ser a descrição perfeita da realidade, mas porque é mais barato do que contratar elenco de apoio. É melhor ter um elenco fixo que aparece todo mundo junto todo episódio. Nada contra quem tem o mesmo grupo de pessoas grudado em você o tempo todo, cada um com seus problemas. Próxima pergunta, a Elis Moura. Você já demonstrou um certo desprezo por Harry Potter, que me parece ser óbvio ser por conta da transfobia da autora, mas tem algo mais a dizer a respeito? A obra foi muito importante pra mim na adolescência, cresci com os lançamentos dos livros e tem sido bastante difícil me desprender do conteúdo, por mais que eu tenha um profundo asco pela autora agora. Essa aversão à autora se intensificou depois que comecei meu atual relacionamento com uma mulher trans, mas meu carinho pela história e personagem está difícil de, entre aspas, matar. Bom, primeira coisa é que você não precisa matar ninguém, viu? A forma como você lida com as suas memórias e com as suas questões é a sua forma de lidar com as suas questões. Se Harry Potter é importante pra você nesse sentido, fazer o quê? Se você tiver condições de expressar esse afeto de uma forma que não seja financeira, melhor. A única dica que eu dou aqui, numa boa, é que existem muitos outros livros muito melhores do que Harry Potter. Às vezes, por causa desse afeto que tá tão preso a essa obra, você pode deixar de vivenciar uma experiência literária muito mais intensa com uma obra que é muito melhor do que Harry Potter, que é muito mais rica, que é muito mais interessante. Eu li todos os livros do Harry Potter quando eu era mais jovem. Eu nunca fui exatamente fã, mas eu gostava. Foi um bom entretenimento pra mim na época, mas quando acabou, acabou. Eu tava super de boa com a ideia de ter Harry Potter ali como um livrinho legal e divertido e às vezes interessante que eu li uma vez, até a J.K. Rowling começar a falar as coisas que ela fala. Porque aí eu comecei a reparar de novo em Harry Potter. Eu comecei a lembrar de coisas que eu li e que eu não queria lembrar. Eu comecei a reparar na forma como essa história fala sobre classe, na forma como essa história fala sobre raça e até na forma como essa história fala sobre gênero. E aí eu fui percebendo que tem umas ideias meio esquisitas nesses livros. Eu não queria ter começado a pensar nessas coisas. Mas quem mandou essa mulher ficar falando merda no Twitter? Meu resumo é o que eu já falei. Leia outros livros. Existem muitos outros livros. Próxima pergunta. A Bruna me mandou o seguinte: no seu último vídeo você falou de um livro que gostaria de usar pra monetizar seu tempo lendo ele. Como você coloca limite em consumo de livros, filmes, séries, etc, pra não pensar em produzir para o canal? Beijos, adoro você. Queria muito conseguir separar desse jeito, né? Isso aqui é o que eu tô lendo pro vídeo, isso aqui é o que eu tô lendo porque eu quero ler. As coisas acabam se misturando e às vezes eu tô lendo uma coisa pro meu próprio lazer e aí aquilo vira uma tarefa de casa, vira trabalho. Eu tô assistindo um filme e aí me vem um insight e aí eu fico com raiva porque eu não queria ter tido insight nenhum aqui não. Eu queria só assistir um negócio. Mas faz parte, eu tento organizar meus horários pra que aquilo que eu tô assistindo, que é pra trabalho, eu assistir no horário de trabalho. E quando eu desligo o computador e eu não tô mais trabalhando, e eu dou play em alguma coisa que eu quero assistir, ou eu pego um livro pra ler, é porque eu simplesmente quero assistir, ou eu quero ler aquilo. Não é trabalho. Mas a vida não é assim tão cartesiana, né?
Acontece de eu estar lendo alguma coisa e aquilo sempre vai ser influência. E eu já entendi que é isso, assim. Eu só não posso ficar fazendo tarefinha de casa fora do horário de trabalho. Quando eu saio de casa e eu vou pegar um ônibus que eu sei que vai demorar, por exemplo, aí eu tenho algumas coisas que eu levo na bolsa, na minha bolsinha. Então, linda, o que você levaria nessa bolsa da Bianca Andrade? Aqui eu levaria um gross, o iPhone, lubrificante e camisinha. Ia pro pagode com uma bonita sandalia. Algumas leituras que eu quero fazer, dependendo do dia, dependendo do horário. Essa leitura pode ser uma leitura relacionada a trabalho ou pode ser uma leitura relacionada a mim mesmo, ao meu próprio lazer. O livro que você falou era o Bullshit Jobs, né? Que foi um livro que eu comprei especificamente porque eu queria fazer vídeo, mas no final das contas eu não usei no vídeo. Já que eu comprei esse livro pra trabalho, talvez esse vídeo devesse render alguma coisa, algum outro conteúdo que não seja o conteúdo do vídeo. Próxima pergunta. Hortência. Por que histórias de estilo Betty a Feia fazem tanto sucesso? Tipo, mulher feia, supostamente feia, fica bonitona. Tem essa história em novelas e filmes. Será que tem mais gente feia no mundo do que bonita? Tchau. Eu não sei dizer, não tenho uma resposta pronta pra isso. Teria que pesquisar um pouco mais. Mas eu tenho um palpite que é meio básico, é meio simples. Mas eu acho que ele tá certo. Eu acho que a gente construiu, com o passar dos séculos, uma ideia de beleza que tá muito associada a uma conquista. A beleza como uma grande conquista. A publicidade fez isso com a nossa cabeça. Os produtos de beleza, esse boom de procedimentos estéticos. Então acaba sendo meio que uma variação da jornada do herói. A mulher que supera vários obstáculos pra ficar bonita no final. E de quebra, ainda arruma um homem, né? É pra isso que serve. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Agora a gente vai voltar pra pergunta derradeira que eu deixei pra depois, né? Por quê? Por que eu não gostei de Sandman, a série? Bom, primeiramente, eu nunca li a HQ, tá? E nem vou ler, eu não sou obrigado. Talvez eu leia. Se eu quiser. E como eu falei lá no início, eu fui assistir essa série com uma expectativa relativamente alta, por causa dos comentários, por causa do status que o quadrinho tem. Então eu dei play pensando assim, eu não vou assistir qualquer coisa, eu vou assistir um babado. Mas aí quando eu comecei a ver, eu percebi que eu precisava dar uma ajustada nessa expectativa, porque de uma forma geral eu achei tudo meio blé, meio sem inspiração e beirando o tosco. Desculpa, gente. Eu não gosto de fazer vídeo só falando mal das coisas, mas foram vocês que perguntaram. Eu achei o elenco meio qualquer coisa, e até os atores bons que estão ali, eles estão subaproveitados, porque o texto é meio ruim. Os visuais não são interessantes, é aquele CGI genérico, e eu simplesmente não me interessei muito pela história. Talvez se eu tivesse lido o quadrinho antes, eu teria achado mais interessante, não sei. Mas eu achei os personagens todos sem carisma, tirando a morte, talvez, e olhe lá. E eu achei a série, de uma forma geral, meio flat, meio sem graça. Pra mim, não quer dizer que pra você seja também, é a minha percepção, não precisa ser igual a sua. Mas assim, aquela trama ali do serial killer, gente, sério, olha na minha cara e me fala se você gostou de verdade. Fala pra mim, olha, responde com sinceridade. Eu acho que o episódio que mais me tirou desse lugar de expectativa alta foi o episódio 4, em que aparece Lucifer. Porque eu olhei pra isso aqui e eu pensei, quem aprovou isso, gente? Quem aprovou isso aqui? Que vestido é esse? Nada contra. Eu acho que o mínimo que qualquer série deve proporcionar pra gente é um vestido bonito. Principalmente pra um personagem que é literalmente o diabo. O diabo merece um vestido bonito. É tudo que eu queria. Só porque eu não gostei, isso não significa que eu ache que quem gostou é burro. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, eu queria muito ter gostado, porque teria sido muito melhor pra mim se eu tivesse gostado. São muitas horas, né, que eu dediquei. Eu assisti até o final, sem gostar. Teriam sido horas mais prazerosas da minha vida. Mas tirando essa parte do meu gosto, que é 100% pessoal, teve outras coisas que eu não gostei também. Eu achei a questão racial na série um verdadeiro desastre. E esse é o meu grande problema. O que é bizarro, porque como teve todo esse backlash dos fãs racistas, que ficaram indignados com a mudança de raça e gênero de alguns personagens, de repente, discutir a questão racial de Sandman se torna discutir isso especificamente, esse fenômeno especificamente. Em vez da gente falar sobre quais significados essa história ganha quando a gente adiciona questões raciais a ela, a gente fica preso a essa pauta dos fãs racistas indignados com diversidade que acontece toda semana com um produto cultural diferente. E aí eu fico às vezes com medo de chegar aqui e falar que eu não gostei da forma como a questão racial foi inserida na série e ser confundido com um desses caras. E isso me dá vontade de não falar mais nada. E aí quando você lembra que vários desses backlashes são fabricados e impulsionados por causa de um negócio chamado marketing de indignação, a coisa fica um pouco mais cínica, né? Talvez pra Netflix, pra indústria cultural como um todo, seja muito mais fácil que a questão racial seja reduzida ao barulho que esses fãs racistas conseguem fazer e não a problemática do próprio produto cultural em si.
Aí ninguém precisa discutir sobre maneiras melhores de se discutir raça e gênero na fantasia e na ficção científica, né? Porque fica sempre na conta dos fãs racistas. O problema tá sempre neles e não no produto em si, nos estúdios e na forma como se produz esse tipo de história. E tudo isso me deixa um pouco cansado. Mas eu tô preparando um vídeo sobre esse assunto. Não exatamente sobre Sandman em si, vocês vão saber quando o vídeo chegar. Até a próxima. Lembrete. Recentemente estreou a terceira temporada do Segunda Mão, meu podcast com a minha amiga e parceira Jéssica Correia, em que a gente fala sobre filmes do passado. A gente tá em todas as plataformas de áudio e a lista de filmes dessa temporada tá muito legal. Tô muito orgulhoso da lista que a gente fez. Ouve lá que é bom. É babado. Outra coisa, tô com outros projetos de vídeo também fora desse canal. Me segue nas minhas outras redes também pra você não perder nada. É Hora Thiago no Instagram, Twitter e TikTok. Hora sem H, Thiago com H. Final do mês tem vídeo novo, se Deus quiser, e ele há de querer. Então até lá e beijinhos.